Soul Collage, Sabedoria da Alma, com Andréa Goulart de Carvalho, que é artista plástica, graduada em Desenho e Gravura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Arte e Terapia pela Faculdade Vicentina, FAV, aqui de Curitiba, formada em patrocinadora e facilitadora de Soul Collage pela Soul Collage Facilitator Training, em Olinda, Pernambuco. Obrigada. Bom, e a minha trajetória para chegar até aqui, no processo de fazer o trabalho para apresentar, que deveria ser um texto, né, mais lúdico e mais romântico, talvez, eu não saiu porque é uma técnica. Eu vou falar para você sobre uma técnica que eu aprendi e que tem sido, para mim, de grande valia como um facilitador para que eu possa transformar o meu conteúdo em como se diz, né, a facilitação para que eu possa transformar as imagens e o meu psiquismo numa coisa que realmente eu possa compreendê-lo mais profundamente. Bom, e aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era muito pequena. Eu devia ter menos de 5 anos de idade. E eu acho que isso me trouxe até aqui, onde eu estou agora, nervosa em cima desse palco aqui. Mas, quando eu era muito pequena, eu e meus irmãos, nós estudávamos num quartinho, no fundo da nossa casa, e eu era mais nova e ficava lá enquanto eles estudavam e eu brincava. E eu desenhei, copiando de uma revista, uma figura humana no cantinho desse quadro. E essa figura permaneceu nesse quadro durante muito tempo, porque eu fui muito elogiada, né, gente? Família, primeira obra reconhecida. E era uma Brigitte Bardot, que eu copiei de uma revista. E, naquela época, eu, com 4 anos, aproximadamente, eu fiz um trabalho que chegou num nível de realidade muito grande. E aquilo virou um incentivo. E eu acreditei nisso. E, com o passar dos anos, eu fui me aprimorando e cheguei até a Universidade Federal de Minas Gerais para fazer o curso de Belas Artes. Me formei em Desenho e Gravura. E, até hoje, estou tentando desenhar direito e fazer as coisas com um nível de perfeição, que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer retratos. Toda a vida gostei muito. E, durante esse tempo todo, eu já fiz várias coisas ligadas à arte, mas não tanto voltadas para psicologia. Aliás, nada voltado para a psicologia dentro do meu conhecimento, nem do desenvolvimento pessoal e humano, né? Mas tudo que eu já fiz está sempre ligado a isso, né? Ensinar a desenhar, desenhar mesmo, trabalhar com publicidade, trabalhar como criativa, tentando coagular imagens dos outros, né? Trabalhar com publicidade, a gente tem que ter muito essa psicologia de saber o que a pessoa quer, o que ela quer transmitir, de que maneira que a gente vai sensibilizar o público para aquilo. Então, eu acredito que isso tenha me trazido até aqui, desde esses meus 4 anos aí, que mais é um relato da minha família do que uma lembrança em mim mesma. Eu me lembro muito do desenho no cantinho do quadro, mas o processo de fazer, não. Com esse processo todo, com essa pesquisa, durante algum tempo também, eu dei aulas de desenho, utilizando também uma técnica, que é trabalhando com o lado direito do cérebro, e essa técnica proporcionava a mim e aos meus alunos, num determinado momento, um estado diferenciado de percepção. E, de repente, eu e eles, a gente tinha a sensação nítida de que a gente elaborava coisas que estavam dentro da nossa dificuldade naquele momento, ou da nossa vida. E, com isso, fui pesquisando, procurando aprimorar o meu conhecimento dentro dessa psicologia da arte, para melhorar essa passagem para eles. O que eu fazia de uma maneira tão simples para mim, não era um bicho de 7 cabeças desenhar, mas para eles estava sendo. Então, eu consegui algumas informações sobre essa questão da neuropsicologia na arte,
né, dessa psicologia, do que acontecia quando desenhava um traço, quando, ao iniciar de um ponto até o final do desenho, o que era aquilo, qual que era aquela passagem, que fio era aquele condutor que nos levava a essa percepção tão diferenciada e que dava aqueles insights, né, às vezes muito bons, às vezes nem tão bons assim. Como na imaginação ativa, né? A gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Então, eu ingressei num processo de aprendizagem, de busca, e conheci quase que ao mesmo tempo o soul collage e a imaginação ativa. A imaginação ativa dentro do consultório, né, com o atendimento de análise que eu me submeto, o soul collage dentro da arte-terapia, que eu me formei há uns 8 anos atrás, aproximadamente. E os dois têm uma similaridade muito grande. Aliás, o soul collage é uma técnica que ela vem para auxiliar essa passagem, é um portal para que a gente possa facilitar a vinda dessas imagens que nos são apresentadas em sonhos, em pensamentos, em emoções, e que, de repente, você está lá no consultório de um dentista, lendo uma revista, e aparece uma imagem. Aquela imagem, ela vem ao seu coração, ela bate no estômago, ela enfia um facão nas costas, e você precisa fazer alguma coisa com aquela imagem. Aí, às vezes, né, gente, é melhor que a gente peça aquela imagem, né, para a pessoa dona da revista. Senão, você pega o telefone, fotografa, manda imprimir depois. Não vamos deixar que a sombra nos arrebate ali para a gente levar o que não é nosso. Mas, de qualquer forma, isso é muito importante. E quando... Aí eu tive lembranças, né? Quando eu desenhava e quando eu dava essas aulas de desenho, de composição, de cor, teoria da cor, eu comecei a colecionar gravuras. E eu tenho pastas e pastas e pastas de gravuras. E aquilo se transformou, umas coaguladas com outras imagens, se transformaram em quadros, transformaram em desenhos, transformaram em coisas que eram minhas, né? E eu não sabia exatamente, eu achava que era só, as imagens só serviam para mim, para que eu pudesse transformá-las em obras a serem vistas, né? A serem vendidas. Mas, na verdade, não era isso, não. Revendo essa pasta, todas elas tinham um significado para mim. E essas imagens, elas fazem parte de um arsenal, é um cabedal. E no ano passado eu me formei como facilitadora de soul collage. É um curso muito bonito, é um processo. O soul collage é um processo, assim como a imaginação ativa, que utiliza a técnica da colagem para que ela se expresse de uma forma mais democrática. Por que democrática? Porque ela pode ser utilizada por criança, por adulto, independe de religião, independe de crença, independe, inclusive, de você ter aquela maestria, porque alguém pode te auxiliar no recorte, alguém pode te auxiliar na colagem, mas a colagem é sua, a representação daquelas imagens, aquele circuito que se percorre é muito pessoal. Essa técnica... Bom, e de qualquer forma, no ano passado eu estive aqui no primeiro simpósio. Me encantei ainda mais, aprendi muito, busquei mais informação e estudei um pouco mais, né? A gente está sempre aprendendo, aliás, aprendi de feiticeira, que eu estou aqui. E trabalhando com isso, eu percebi como que a gente tem uma capacidade imensa, né? É abrir o coração e receber essa informação e essa emoção que traz a arte, que é uma possibilidade muito grande, maravilhosa de expressão. Esse processo do soul collage ele foi desenvolvido por Sina Frost, uma americana, californiana, quando ela fazia um curso de capacidades humanas. E ela é teóloga, ela faleceu em janeiro de 2016, desculpe, e ela estava participando desse curso, e, ao mesmo tempo, ela também promovia workshops. Ela é uma teóloga,
foi uma teóloga e psicóloga junguiana, e ela trabalhava com a colagem como linguagem expressiva, dentro do consultório, em workshops, em lugares que ela tinha acesso, né? E nesse curso, ao final do curso, ela trabalhou o Sou Collage como projeto de finalização do curso. E, no final, ela homenageou os colegas, dando a eles cartões colados com imagens que ela percebeu que estariam ligadas àquela personalidade daquelas pessoas, né? E um parecia para ela uma rosa, o outro parecia um cão bravo, o outro parecia alguma coisa, e ela resgatou essas imagens e colocou. E essas pessoas ficaram assim intrigadas, e, puxa, como que você captou isso, né? Era o meu momento, ou era a minha personalidade, ou era a minha maneira de ver as coisas? E, a partir daí, ela trabalhou o Sou Collage, que no princípio chamou de néter cartão. O néter é uma palavra... Oh, gente, eu esqueci das lâminas, desculpe. Deixa eu ver aqui. Isso. Desculpem. Fiquei nervosa. Bom, esse é o símbolo do Sou Collage. É uma mandala muito linda, né, com cartas feitas por várias pessoas que trabalham com Sou Collage até o momento. Essa é Sina Frost, uma senhorinha, né? Olha que simpatia. Uma graça de pessoa. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas só pelas fotos a gente já se apaixona. Isso. Vou passar. Bom, então aqui, nesse processo do Sou Collage, ela viu que o néter é uma palavra egípcia, do Egito Antigo, que caracteriza, que denomina os deuses e deusas que instigavam os seres humanos, tanto para o bem quanto para o mal. E ela utilizou essa palavra no sentido de ser energia, de ser um facilitador, um instigador. É uma energia, a energia da carta é o néter. Então, o Sou Collage consiste na elaboração de uma coleção original de cartões, que contém informações pessoais que proporcionam o contato com uma sabedoria profunda e instigante de nós mesmos. É um processo simples, não é complicado, mas ele é profundo, é emocionante. E ele é intuitivo e experiencial. Isso é como se diz, uma palavra, uma frase que, normalmente, a gente, quando está fazendo as cartas, a gente parece que ouve esse mantra. Intuitivo e experiencial. Deixe que a sua intuição, a sua emoção venha. E ela vem, com força. Então, o processo consiste na seguinte maneira. Você busca as imagens. Vamos entender que também essas imagens nos buscam. Às vezes, como eu te falei, né, a gente está vendo uma revista e aquela imagem precisa ir embora com a gente. Ela precisa vir. Montamos dentro de um esquema que é pré-determinado, algumas regrinhas somente para que a gente consiga fazer o trabalho de uma forma padronizada e consiga guardar e produzir esse baralho pessoal. Colamos e dialogamos. Aí vem a parte mais bonita e mais difícil, porque o diálogo é como a imaginação ativa. Você não fala o que você quer para a carta. Na verdade, você espera que aquilo fique, né, íntimo, mas ela te fala, e fala como São Francisco ouviu, e fala como as outras pessoas que nós vimos aqui viram, que falam coisas que até a gente não gostaria de jeito nenhum de ouvir. O cisne, que cria asas, né? Que cresce asas, que os olhos ficam vermelhos. A carta tem esse poder. E ela fala, de verdade. Eu aprendi de feiticeiro, vi no livro vermelho de Jung, que estamos estudando, eu e um grupo, com a nossa amiga querida Adelaide também, que nos orienta, nos aperfeiçoa aí nesse processo. Então, segundo Jung, abre aspas, a união da verdade racional com a verdade irracional deve ser encontrada não tanto na arte,
mas muito mais no símbolo, pois é da essência do símbolo conter ambos os lados, o racional e o irracional. Fecha aspas. Livro Vermelho, na página 51, numa passada de olhos, eu vi isso e isso fala muito do Soul Collage, né? Essas duas características, o racional e o irracional dentro das cartas. Essa colagem não requer habilidades específicas, né? Como eu falei para vocês, é um processo bem democrático, qualquer um pode fazer. Não depende da pessoa ser inteligente ou não, de ter 4 anos ou ter 80, não depende dela estar dentro de um equilíbrio emocional e psíquico naquele momento. Aliás, é uma maneira de equilibrar forças internas, essas imagens que vêm e que podem ser coladas e trabalhadas. Essas imagens, como eu já disse também, são captadas de modo intuitivo. Onde que a gente acha essas imagens? Em revistas, em jornais. Passou na televisão uma imagem, aquilo você pode desenhar e fazer o seu próprio desenho. A gente tem que ter o cuidado, porque a gente está usando imagens que são veiculadas, né? Então, é necessário ter o cuidado com o direito autoral das imagens. Você não pode vender os seus cartões, você não pode fazer dos seus cartões um modo de vida, de ganho. Eles são para você, é um baralho pessoal. As imagens, elas nos sensibilizam, né? Pela forma, pela cor, pelo símbolo, pela emoção, pela informação que você precisa. Então, em cada uma dessas aqui, ela tem um sentido. Nessa aqui tem um casal com uma cartola, uma estrelinha, uma mãozinha de um mágico. Então, para mim, essas cartas são todas minhas. Então, cada uma tem uma possibilidade de interpretação. Essa aqui tem me acompanhado e ela pediu para entrar no livro. Ela pulou na frente. Eu preciso ir. Eu que estou com você. E ela está aqui na frente. Essa aqui também com essa borboletinha verde. Essa com essa mandala lindíssima. E aquela ali é o tanto que eu sofri para chegar até aqui. Então, estão aí comigo. Pediram para vir. Bom, o Soul Collage, então, gente, é um processo que utiliza conceitos, assim como ela é embasada na psicologia analítica, na psicologia arquetípica, na Gestalt, no xamanismo. Tem uma série de coisas, são complementos, muitas sabedorias unidas nesse conceito, nesse processo. O que mais acontece é que a gente trabalha sempre com o dualismo. Todas as cartas têm a luz e a sombra, tem o lado obscuro e o lado de luz. Da mesma forma que essa carta tem o lado do amor, essa primeira vista aqui, nossa, passou rápido. Ela tem também essa característica desse processo doloroso do amor. Eu vou passar depressa, então, porque senão a gente não vai conseguir ver muita coisa. São as sombras, né? E as nossas personas, o que a gente carrega junto conosco, o que se apresenta a cada dia, que a gente vai trabalhar nas imagens das cartas. O baralho ele é composto de 4 naipes. Ele tem todo um esquema de montagem, né? Então, nós temos 4 imagens e essas cartas transpessoais. Nós temos a fonte, que engloba tudo, que é de onde tudo vem e para onde tudo vai. É uma força, é um mistério. Ela é formada por 3 cartas transpessoais, que são a fonte, a essência do ser e a testemunha. Cada uma delas com uma característica, significando um mistério. É o mistério que a gente tem, que está aí para a gente viver, para a gente sentir. Depois dessas cartas, nós temos o conselho... Deixa eu passar, que fica mais fácil. O comitê pessoal, que são as cartas que vão falar da gente mesmo, aquelas cartas que falam da nossa personalidade, as múltiplas personalidades que a gente tem. Essas pessoas que moram dentro de nós e que precisam, através das imagens, estarem ali para conversar conosco. Tem a comunidade afetiva,
que é o que começou o Sou Collage, quando Sina Frost homenageou tantas pessoas, tantos amigos, e que ela colocou ali. Nesse cartão, a gente tem a possibilidade de trabalhar nossas sombras e projeções. É nele que a gente trabalha. É nele que a gente vê aquilo que a gente não conhece, né, em nós mesmos. E nós temos a possibilidade de encontrar os nossos amigos e os nossos inimigos aí. Nesse conselho arquetípico, nós trabalhamos aquela história que é além de nós, a história que é de todos os povos, que a gente está inserido nela, mesmo que a gente não queira. A gente aqui trabalha e tem a possibilidade, ao consultar o conselho arquetípico, nós temos a possibilidade de trabalhar os nossos valores, os nossos instintos, e participar, como Sônia, dessas fotografias maravilhosas que você faz, que eu estava aqui assistindo, cada uma mais linda do que a outra. Logo depois desse, nós temos os companheiros energéticos. Entra aí, então, aquela questão dos chakras, dos nossos pontos energéticos corporais. E esses animais de poder, eles vêm através de meditação guiada. Nós temos um processo para que eles possam ser encontrados. Vou mais rapidinho aqui, que eu falei muito no início, agora tem que correr. O processo do Sou Collage, assim como na imaginação ativa, ele tem um portal para entrar. Na imaginação ativa, a gente usa o como se, né? No Sou Collage, a gente usa o eu sou alguém que. No processo de fazer as cartas, de produzir os cartões, no final a gente fala com eles. O diálogo, a gente olha e deixa que o néter fala. A essência da carta vai falar, através desse eu sou alguém que. Então, eu sou alguém que ama, que gosta, que odeia, que precisa, que necessita, que vai, que volta. Dentro desse processo, fazendo perguntas que não... A pergunta para esse primeiro diálogo é manter um diálogo ativo. Então, não é uma resposta sim ou não. É uma resposta que vai gerar um diálogo bem profundo com a sua personalidade, com a sua alma. Após fazer essa leitura, esse primeiro diálogo, você tem a possibilidade de, dentro desse baralho, fazer leituras simbólicas. Então, se você está passando por um momento difícil, ou decisões que você precisa tomar, você vai tomar posse daquele baralho, vai tirar cartas sem olhar para elas, como num sorteio, e aquelas cartas, numa sincronicidade impressionante, ela vai responder para você o que você necessita naquele momento, o que você tem que fazer, o que você precisaria tomar consciência naquele processo. Para finalizar, infelizmente eu fiquei nervosa e falei de uma forma bem, né, que eu não consegui ler o que eu escrevi. Maria Bruna Ciribella é uma formadora de Sou Collage que acompanha pelo mundo inteiro as pessoas, uma pessoa maravilhosa. E ela escreveu no site onde ela tem um contato conosco. O Sou Collage é um veículo notável, um caldeirão para a imaginação ativa. A prática produz mudanças enriquecedoras, não só através da ativação, que é possível, novas percepções, crenças e processos de pensamento, pelo fortalecimento que já existe, mas também pela liberação de respostas a situações traumáticas e na transformação do material de sombras. O Sou Collage convida a novas formas de perceber e seguir dando significados, e abre novos mundos da criatividade para explorar. Eu queria passar para vocês com muito menos nervosismo, mas eu espero que todos tenham tido uma ideia, né, do que seria. Eu trouxe algumas cartas para mostrar para vocês de como que é feito, de como que a gente armazena e a possibilidade de ter o contato físico com essas cartas. Existe também um aplicativo, coisa moderna, né, da gente fazer essas leituras onde quer que a gente vá. Esses todos aqui são a minha turma interna que fez questão de vir comigo para me dar um apoio, para me dar um puxão de orelha, que eu não fiz o meu trabalho direito, que eu falei depressa demais, eu falei muito.
E estou aqui, que quem quiser ver, depois estão comigo as cartas ali. Muito obrigada, foi uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Prazer foi todo nosso.